Olá, aqui é a Domênica Mendes e esse é o Estúdio 31. No episódio de hoje, o quinto do especial 20 anos de podcast no Brasil, eu te trago uma dica de boas práticas. Você precisa ouvir outros podcasts. Não tem segredo e é isso mesmo. Exatamente o que eu disse. Se você faz podcast e quer ter um projeto bom, um projeto que engaje a sua audiência, que seja prazeroso de ser feito, que gere impacto na comunidade de podcasters ou ao seu redor, ou se ao menos você quer um projeto que não gere uma série de problemas, angústias, ansiedades e frustrações para você e para as pessoas que fazem podcast com você, você precisa ouvir outros podcasts. Eu sei que isso parece óbvio demais, sabe? Mas o óbvio também precisa ser dito. Parte do trabalho de qualquer podcaster é ouvir outros podcasts. E eu não tô falando aqui, gente, de podcasts como os seus, não, que falam das mesmas coisas, que são feitas do mesmo formato, do mesmo jeito, do mesmo tipo, do seu nicho. Eu tô falando aqui de podcasts de vários tipos e formatos possíveis. E esse ouvir ao qual me refiro é um ouvir com bastante atenção dedicada, com ouvidos de produção e edição. É ouvir episódios de podcasts novos, diferentes, se possível de formatos que você não faz, para você ver o que está sendo produzido por aí e também observar o que está dando certo e o que não está fazendo sentido, o que não está dando certo no trabalho do outro. Não é um julgamento de valor, é um julgamento técnico. Através da sua experiência e com as suas técnicas, você tem capacidade de aprender com os outros podcasters. É sobre isso que eu estou falando e para isso você precisa ouvir com ouvidos críticos. Pensando em técnica, pensando em produção, pensando em distribuição, pensando em edição, pensando em divulgação desse projeto. Como ele funciona na prática, como ele chegou até você. Foi fácil ou não foi? Faz sentido ou não faz? Você participaria daquele episódio? Você não participaria daquele episódio? Você faria um projeto parecido? Você não faria? Por que você não faria? Por que você faria? Entende? Fazer uma pesquisa de tempos em tempos sobre os podcasts que estão em alta no país pode ser sim uma excelente forma de perceber os caminhos que o mercado de podcasting está tomando. E esse mercado, ele tá sim em constante expansão e ele muda muito rápido. Basta você pensar como ele era até 2020, com o boom que teve o podcasting no Brasil, graças sim à pandemia, mas também a essa maior diversidade de empresas que entraram no mercado, a oferta de plataformas e ferramentas que a gente teve disponível e como que tá hoje. Sem falar naquelas ondas que a gente teve de temas e até de formatos, né? Nós tivemos ondas de podcasts de cinema, podcasts de entretenimento, podcasts de política, podcasts de saúde, podcasts com mulheres, podcasts de true crime. E aí, qual que é a nova onda hoje? O que tá rolando no mercado? Claro que tem vários projetos que são desses temas e que trazem essas propostas e características, continuam no mercado, muitos profissionalizados, mas qual é a onda do momento? O que a galera tá consumindo agora? E como que isso também se alinha com o audiovisual? O que isso tem a ver com as plataformas de streaming que a gente encontra? O que isso tem a ver com o nosso dia a dia? Entende? É esse tipo de análise que você precisa começar a fazer. E aí você me diz, mas Domênica, todos os podcasts em alta seguem a mesma lógica e estão lá desde sempre. Vê só. Embora isso não seja verdade, é ouvindo esses podcasts que você vai começar a perceber e começar a entender o que eles têm para estar nesses lugares de destaque. É o tema? É a comunidade que criam e que mantém? É a experiência sensorial que eles provocam na audiência? São os sentimentos que eles evocam
E esses sentimentos são evocados através do tema tratado, através da forma como o podcast é apresentado ou através da edição que o podcast tem. São as pessoas que apresentam, que destacam esse podcast, são as pessoas que são convidadas a participar desse podcast, que destacam esse podcast, é o conteúdo que é gerado. O que eu tô te provocando aqui é a analisar o que esses projetos carregam em si para estar onde eles estão. Porque esses projetos são referências na distribuição. Você sente vontade de compartilhar esses episódios que você ouve? Se você sente, por quê? O que você tá falando para as pessoas que te seguem ou as pessoas que você conhece na sua vida offline quando você fala que você ouve determinado podcast? Se você ouve, mas você não tem vontade de compartilhar com ninguém, por que você não tem vontade de compartilhar? Porque ele não é tão bom? Porque não tem uma comunidade engajada? Porque você ouve meio que, entre aspas, escondido? Enfim, o que te motiva a isso? A falar ou a não falar desse podcast? E você tem vontade de comentar? Você tem vontade de responder pro podcaster ou pra podcaster ou pro convidado ou pra convidada e continuar essa conversa? Você tem vontade de dar só um retorno ou você queria estar naquela mesa conversando com aquelas pessoas? Dá pra pensar bastante, né? O que eu quero que você faça é que você ouça esses episódios, que você ouça esses podcasts e que você anote os pontos que te chamam a atenção sobre tudo isso que eu falei aqui. Isso é muito importante, colocar no papel. E a ideia também é que você faça um exercício de saída da zona de conforto, sabe? Ou seja, que você ouça podcasts novos sobre temas que você goste, que são do seu interesse, que você procure por podcasts que são de produtoras grandes, que você procure podcasts que são independentes e que você perceba as diferenças entre cada um deles. E sim, você vai se surpreender muito, eu tenho certeza, e vai aprender pra caramba. E isso acontece junto com uma mudança na sua forma de produzir podcasts, porque você vai ser capaz de alinhar melhor as suas expectativas com relação ao seu projeto e à realidade. E também vai aprender a dar mais perspectiva para o seu projeto e o que você quer com ele. Então, aproveita aí que hoje é sábado. Se você estiver ouvindo esse episódio no dia que ele saiu. Se não, aproveite que hoje é um bom dia. Procure aí um episódio, um podcast novo sobre qualquer assunto que você goste, tá? Essa é a regra. Você tem que gostar desse tema. Ou qualquer podcast de qualquer pessoa que você curta. Achou? Na sua plataforma favorita? Pois é. E aí você vai ouvir esse episódio com esse bloquinho do lado para você fazer essas anotações. Se você preferir ouvir e depois anotar os insights que você teve, funciona também. O importante é que você ouça com atenção e faça as suas anotações com esse olhar crítico de produção, tá? Uma coisa bacana é que se você tiver domínio de outras línguas, né, de outros idiomas, pode ser bastante interessante você ouvir também projetos que são de fora do Brasil, porque eles são resultados de toda uma cadeia de produção e edição que tem valores muito diferentes do que a gente tem aqui no Brasil. E isso pode trazer tanto o conhecimento, como te dar ideias para o seu projeto, como também tirar o peso, sabe, de um certo perfeccionismo que nós temos aqui vinculada ao podcasting no Brasil, né, a essa arte e esse trabalho do podcastar. E essa é a minha dica de hoje. Eu espero que isso tenha te despertado aí um interesse de fazer algo novo, porque você precisa ouvir podcasts para aprender a fazer podcast para poder melhorar o seu podcast. Por hoje é isso, e eu te agradeço demais por ter ouvido esse episódio até aqui. E se você estiver curtindo, lembre-se que esse é o 5º episódio de uma série de 31 episódios que eu estou lançando aqui no Estúdio 31, com dicas para podcasters otimizarem os seus projetos. Esse projeto começou no dia 1º de outubro e vai até o dia 31 de outubro, em comemoração aos 20 anos do podcast no Brasil, que rola agora no dia 21 de outubro de 2024. Então, todo dia tá saindo um episódio novo, e se você se inscrever no feed desse podcast, você recebe notificações diárias aí no seu agregador. Então, toda vez que eu lançar um episódio, você não vai precisar ficar pensando nisso. Nossa, será que saiu? Será que não saiu? Porque o agregador, ele vai trabalhar para você
e ele vai te avisar que tem um episódio disponível para você ouvir, tá bom? Eu te espero amanhã no próximo episódio. Eu te desejo um ótimo dia, um dia muito feliz, um dia muito bom, um dia cheio de podcasts e que você encontre um bom podcast para você ouvir hoje, um podcast diferente. E vale também lembrar que pode ser uma boa você ouvir um podcast que ainda tá no ar, que ele é antigo, que você ouvia e que você parou de ouvir. Com essa mesma proposta. Analise criticamente o que tá rolando em termos técnicos de produção e afeto e troca com a audiência. Um excelente dia, gente, ó. Um beijo e bora fazer podcast. O Estúdio 31 é o podcast da rede O Podcast é Delas, feito para podcasters. A apresentação e edição são de Domênica Mendes.